Isso aconteceu de verdade. Em 2013, mais de 4.000 pessoas ficaram presas em pleno mar dentro de um cruzeiro de luxo. Não por uma tempestade, não por um naufrágio, por uma falha elétrica. E o pior não foi ficar à deriva, nem perder o ar-condicionado, nem ficar sem comida quente. O pior aconteceu dias depois, quando o navio voltou a se mover e os resíduos humanos acumulados havia dias começaram a sair dos banheiros. Não de um, de muitos. As águas negras transbordaram, saíram pelos vasos sanitários, pelos chuveiros e pelos ralos do chão. Corredores inteiros ficaram cobertos por uma mistura de urina, fezes e água parada. O cheiro era tão forte que algumas pessoas vomitavam ao abrir a porta da cabine. Isso não é uma metáfora. Aconteceu assim. Há vídeos gravados pelos próprios passageiros onde se vê pessoas caminhando pelo navio, desviando de poças de resíduos humanos. Um cruzeiro de luxo transformado em um sistema de esgoto à deriva. E a pergunta é, inevitável, como um navio moderno projetado para milhares de pessoas pode chegar a esse ponto? Como é possível que uma única falha técnica provoque algo tão básico e tão nojento? Para entender isso, é preciso olhar onde ninguém olha ao embarcar em um cruzeiro. Abaixo dos convéses, abaixo das cabines, onde estão os sistemas que tornam esse luxo possível. O navio se chamava Carnival Triumph, um cruzeiro de quase 300 metros de comprimento, capaz de transportar mais de 4.000 pessoas por dia, como se estivessem em um hotel flutuante de alto padrão. Piscinas, restaurantes, bares abertos a qualquer hora, cabines privadas com banheiro próprio e uma promessa implícita de que tudo funcionaria sem que o passageiro precisasse pensar em nada. Essa promessa é fundamental para entender o que aconteceu depois. Em um cruzeiro moderno, o luxo não está apenas no que você vê, mas em tudo o que você não vê. Você não pensa de onde vem a água, para onde vão os resíduos, como o ar é renovado, ou o que acontece quando você aciona a descarga. Tudo isso desaparece da sua experiência porque a engenharia se encarrega de torná-lo invisível. Aqui vale parar por um segundo. Essa invisibilidade não significa que o sistema não exista. Significa que ele depende totalmente de que tudo funcione ao mesmo tempo. Quando uma peça falha, não existe uma versão degradada do luxo. Existe um colapso. Um cruzeiro não funciona como uma casa. Também não funciona como um hotel em terra firme. É uma cidade fechada, completamente artificial, que não pode contar com nenhuma infraestrutura externa. Não há rede elétrica para se conectar. Não há esgoto municipal, não há serviços de emergência que cheguem em minutos. Tudo o que acontece a bordo depende exclusivamente do próprio navio. Em terra firme, quando falta energia, muitas coisas continuam funcionando. A água desce por gravidade, os ralos continuam escoando resíduos e o ambiente ajuda a dissipar calor e odores. Em um cruzeiro, esse ambiente não existe. Tudo precisa ser forçado mecanicamente. O ar que você respira se move porque há ventiladores, a água potável chega porque há bombas e os resíduos desaparecem porque há vácuo. Este último ponto é o mais importante. Os vasos sanitários de um cruzeiro não funcionam como os de uma casa. Não há colunas verticais nem inclinações naturais. Eles funcionam por meio de um sistema de vácuo industrial, projetado para economizar água e transportar resíduos por longas distâncias dentro do navio. Quando um passageiro aperta o botão, uma bomba elétrica gera uma sucção muito potente que aspira o conteúdo do vaso e o impulsiona por uma rede de tubulações completamente vedadas. Essa rede não desce de forma direta. Ela sobe, desce, gira e cruza convéses inteiros, atravessando áreas técnicas que o passageiro nunca verá até chegar a grandes tanques de águas negras localizados nas partes mais baixas do casco. A partir dali, esses resíduos precisam ser armazenados e tratados até que possam ser descartados conforme normas ambientais muito rigorosas. Enquanto há eletricidade, o sistema é perfeito, silencioso, limpo e invisível. Sem eletricidade, ele deixa de existir. Sem energia não há vácuo. Sem vácuo não há transporte. E sem transporte, tudo o que entra no sistema fica preso dentro. Esse foi o verdadeiro ponto de partida do desastre. Na madrugada de 10 de fevereiro de 2013, quando a maioria dos passageiros dormia, ocorreu um incêndio na casa de máquinas do Carnival Triumph. Não foi uma explosão espetacular, nem uma cena visível do convés.
Foi um incêndio localizado, causado por um vazamento de combustível que se inflamou em uma área crítica do sistema elétrico. O navio contava com vários geradores a diesel capazes de produzir a enorme quantidade de energia necessária para mover a embarcação e alimentar todos os seus sistemas, mas esses geradores estavam interligados por um cabeamento principal, que distribuía a eletricidade por toda a nave. Esse cabeamento foi gravemente danificado pelo fogo. O resultado não foi um simples apagão, foi uma perda quase total do fornecimento elétrico operacional. O Carnival Triumph ficou sem propulsão e sem capacidade de manobra, perdeu o ar-condicionado, a iluminação geral e a maior parte dos sistemas auxiliares que tornam uma cidade flutuante habitável. Aqui aconteceu algo crucial. O navio continuava flutuando, mas já não funcionava como um cruzeiro. Muitos passageiros imaginaram que os sistemas de emergência entrariam em funcionamento e devolveriam a normalidade. Mas esses sistemas não foram projetados para manter a vida cotidiana a bordo por dias. Eles existem para evitar o afundamento e facilitar uma evacuação. Eles alimentam luzes básicas, comunicações essenciais e equipamentos mínimos de navegação. Não conseguem mover milhares de bombas de vácuo, sistemas de climatização, cozinhas industriais nem plantas de tratamento de resíduos. Naquele momento, o Carnival Triumph já não era um hotel flutuante. Era uma estrutura enorme, cheia de pessoas, dependente de sistemas que tinham acabado de deixar de existir. E tudo o que aconteceu depois foi consequência direta disso. Durante as primeiras horas após o incêndio, não houve pânico a bordo. Houve confusão. As mensagens pelos alto-falantes falavam de um problema técnico controlado. Pediam calma e paciência. Muitos passageiros acreditaram que era uma avaria temporária, algo incômodo, mas resolvível. Uma daquelas situações que se resolvem enquanto você dorme ou toma algo no convés. Esse foi o primeiro erro grave. Não foi uma falha de engenharia, foi uma falha de comunicação e de expectativas. Na casa de máquinas, os engenheiros sabiam que o dano não era superficial. O incêndio havia afetado o cabeamento principal que conectava os geradores ao resto do navio. Não era algo que pudesse ser substituído com recursos de bordo, nem reparado em alto mar. Sem esse cabeamento, os geradores podiam existir, mas a energia não chegava onde precisava chegar. A diferença é essencial. Não era que o navio não tivesse energia, era que ele não conseguia distribuí-la. Essa distinção nunca foi explicada com clareza aos passageiros, nem a muitos níveis intermediários da tripulação. Por horas, trabalhou-se com a ideia de que o sistema principal poderia voltar a operar. Enquanto isso, os sistemas auxiliares iam caindo um a um. O primeiro a ser percebido foi o ar-condicionado. O interior do navio começou a aquecer de forma progressiva. Em um cruzeiro cheio de aço e vidro, o calor não se dissipa, ele se acumula. Ainda assim, aquilo era visto como um incômodo, não como uma ameaça. Depois vieram os banheiros. No início, falharam de forma intermitente. Alguns funcionavam, outros não. A tripulação decidiu fechar várias áreas e concentrar o uso em determinados sanitários. A lógica era simples: reduzir o número de pontos ativos para evitar que o sistema colapsasse por completo enquanto a avaria era resolvida, mas o sistema já estava condenado. Sem um fornecimento elétrico estável, as bombas de vácuo não conseguiam manter a sucção necessária. Cada descarga que não era evacuada corretamente acrescentava resíduos às tubulações, resíduos que já não podiam avançar até os tanques de águas negras. Nesse momento, o problema ainda não era visível, já era irreversível. As tubulações começaram a se encher nos trechos mais baixos. Os pontos onde o vácuo havia desaparecido se transformaram em bolsas de retenção involuntárias. Cada tentativa de usar um banheiro que já não funcionava direito fazia o problema crescer de forma silenciosa. A tripulação começou a perceber que aquilo não seria resolvido rapidamente. Foi então que surgiu a solução que ninguém queria aceitar: as bolsas vermelhas de risco biológico. Elas não eram uma improvisação total. Faziam parte do equipamento de emergência do navio. Foram pensadas para incidentes pontuais, para uma cabine isolada, para uma situação limitada no tempo, não para milhares de pessoas por dias. Mesmo assim, não havia alternativa real. As instruções foram claras: para urinar, os chuveiros; para o resto, as bolsas. A reação inicial foi de rejeição total. Muitos passageiros se recusaram a usá-las. Alguns acharam que era uma piada de mau gosto. Outros viveram aquilo como uma humilhação intolerável em uma viagem que haviam pago como férias de luxo.
Uma passageira declarou depois que preferiu aguentar mais de 24 horas sem ir ao banheiro antes de aceitar essa ideia. Outro explicou que naquele momento entendeu que a viagem tinha acabado, mesmo com o navio ainda no mar, mas o corpo humano não negocia. Com o passar das horas, a resistência foi cedendo. As bolsas começaram a ser usadas, primeiro de forma discreta, quase escondida, depois de forma generalizada. E com isso surgiu um novo problema que ninguém havia previsto por completo. O que fazer com elas? As bolsas precisavam ser guardadas em algum lugar, e esse lugar eram as lixeiras do navio, lixeiras comuns pensadas para resíduos leves, não para armazenar dejetos humanos. Elas se encheram rapidamente, começaram a transbordar e o cheiro apareceu. Aqui vale fazer uma pausa. Até aquele momento, a falha podia ser descrita como técnica. A partir daí, começou a se tornar um problema de convivência e de percepção. O navio já não parecia limpo nem seguro, mesmo continuando estruturalmente íntegro. Ao mesmo tempo, outro sistema crítico falhava em paralelo: a cadeia de frio. As câmaras frigoríficas deixaram de funcionar. Os alimentos perecíveis começaram a estragar em questão de horas. Os responsáveis pela cozinha tomaram uma decisão dura, mas necessária: descartar toneladas de comida antes que se tornassem um risco sanitário maior. Isso reduziu de forma imediata a capacidade de alimentar milhares de pessoas. As cozinhas passaram de servir refeições completas a distribuir sanduíches frios, pão e alimentos que não precisavam de refrigeração. A comida deixou de ser parte da experiência e passou a ser uma questão básica. As filas começaram a crescer, primeiro minutos, depois horas. Com as filas surgiu algo novo, a sensação de escassez. Alguns passageiros começaram a guardar comida por medo de ficar sem. Outros acabavam sem receber a sua porção. As discussões se tornaram frequentes. A tripulação tentava manter a ordem, mas estava completamente sobrecarregada. Muitos trabalhavam jornadas intermináveis sem descanso real, lidando com reclamações, distribuindo comida e tentando conter uma situação que só piorava. Aqui é importante entender algo: nada do que estava acontecendo era fruto de caos absoluto. Era a consequência lógica de uma cidade fechada funcionando sem energia. Cada sistema que falhava não criava apenas um novo problema, ele amplificava os anteriores. Sem ar-condicionado, o calor tornava o ambiente mais insuportável. Sem banheiros funcionais, a higiene se tornava impossível. Sem comida suficiente, a tensão social aumentava. Tudo estava conectado, e enquanto isso, o navio seguia imóvel, à deriva, sem propulsão e sem uma solução clara a curto prazo. Nesse ponto, o Carnival Triumph já não era um cruzeiro avariado à espera de reparo. Era uma cidade em crise, isolada no meio do mar, com milhares de pessoas dependendo de decisões com margem cada vez menor. E o mais inquietante era que, apesar de tudo o que já havia acontecido, o pior ainda estava por vir. A partir desse momento, o tempo deixou de jogar a favor. Cada hora que passava não aproximava uma solução, apenas acrescentava desgaste. Sem ar-condicionado, o interior do navio virou uma armadilha térmica. O aço do casco absorvia o calor durante o dia e o devolvia à noite. Dormir nas cabines se tornou quase impossível. O ar era denso, quente e parado. Muitos passageiros tomaram a mesma decisão. Levaram colchões, cobertores e travesseiros para os convéses externos. Dormiam ao ar livre, alinhados uns ao lado dos outros, sem privacidade e sem descanso real. Alguns descreveram isso depois como um acampamento improvisado, milhares de pessoas dividindo um espaço que nunca foi pensado para ser dormitório. Aqui ocorreu uma mudança importante. Até então, o problema tinha sido físico. A partir dali, passou a ser mental. A falta de sono, o calor constante e a incerteza prolongada alteraram o comportamento das pessoas. Pequenos incômodos viravam discussões. Comentários sem importância evoluíam para conflitos abertos. A convivência, que no início se sustentava por educação e paciência, começou a se romper. O navio continuava o mesmo, mas a percepção do espaço havia mudado. As cabines já não pareciam privadas. Os corredores já não eram neutros. Cada deslocamento implicava antecipar o que você encontraria do outro lado de uma porta. A higiene continuou se deteriorando. As bolsas vermelhas já não eram novidade, faziam parte do cenário. O cheiro deixou de ser algo pontual ou localizável. Não vinha de um ponto específico. Ele se integrou ao ambiente do navio. Estava sempre presente, misturado ao calor e à umidade.
Os médicos a bordo começaram a alertar para riscos sanitários reais. A acumulação de resíduos humanos em um ambiente fechado é um terreno perfeito para bactérias. Com milhares de pessoas compartilhando espaços e com sistemas de limpeza limitados, a margem de erro era mínima. Alguns passageiros começaram a se isolar voluntariamente em suas cabines. Outros improvisavam máscaras com camisetas ou toalhas. Certos convéses eram evitados e o contato desnecessário era reduzido. O comportamento coletivo passou a se parecer mais com o de uma emergência do que com o de férias interrompidas. O navio seguia imóvel. Durante esses dias, algo crucial acontecia dentro do próprio sistema sanitário. Os resíduos não desapareciam, eles se acumulavam, ficavam presos em trechos baixos das tubulações, em banheiros fechados e em chuveiros usados como urinários. Era um processo invisível para a maioria dos passageiros, mas crítico para a estrutura do sistema. Um equilíbrio precário que só se mantinha porque o navio não se movia. Esse detalhe passou despercebido por quase todos. Quando finalmente os rebocadores chegaram, a reação inicial foi de alívio. O movimento significava resgate, saída, fim. Muitos passageiros comemoraram, pensaram que o pior tinha ficado para trás. Ninguém pensou no que significava voltar a mover um navio que estava há dias acumulando resíduos em seu interior. Aqui está o verdadeiro ponto de virada de toda a história. Quando o casco do Carnival Triumph começou a vibrar e a se inclinar levemente por causa do reboque, esse equilíbrio invisível se rompeu. O que estava retido começou a se deslocar. As águas negras acumuladas buscaram saída. Não de uma vez, não como uma explosão, mas como um avanço lento, constante e imparável. Elas emergiram pelos pontos mais baixos do sistema sanitário, pelos vasos, pelos chuveiros e pelos ralos do chão. Um passageiro gravou como um líquido escuro começou a sair do banheiro de sua cabine e avançava pelo piso. Outro mostrou um corredor inteiro coberto por uma camada viscosa na qual flutuavam restos de papel higiênico. As imagens existem. Não são dramatizadas, não são exageradas. Elas mostram exatamente o que acontece quando um sistema projetado para não acumular nada é obrigado a fazê-lo por dias e depois volta a se mover. O impacto psicológico foi imediato. Algumas pessoas gritavam, outras choravam. Houve vômitos, escorregões e cenas de colapso emocional real. Uma mãe contou depois que precisou tampar o nariz e a boca dos filhos para atravessar um corredor. Outro passageiro explicou que escorregou, caiu no chão contaminado e levou horas para conseguir se limpar minimamente. A tripulação tentou conter a situação, fechou áreas, improvisou barreiras e limpou sem parar. Mas cada vibração do navio deslocava mais resíduos e abria novos pontos de saída. Era uma batalha impossível de vencer. No meio desse caos, tomou-se uma decisão que parecia lógica no papel e foi um erro na prática. Para acalmar os ânimos, ofereceram bebidas alcoólicas gratuitas. A intenção era relaxar os passageiros, reduzir a tensão e criar uma sensação de normalidade. O efeito foi o oposto. O álcool desinibiu pessoas que já estavam no limite. As discussões se intensificaram. Comportamentos extremos apareceram. Muitas das regras básicas de convivência que ainda existiam se perderam. Nesse ponto, o Carnival Triumph tinha deixado de ser um cruzeiro avariado. Ele tinha até deixado de ser uma cidade funcional. Era um espaço fechado, saturado, insalubre e emocionalmente quebrado, avançando lentamente em direção à terra firme, enquanto milhares de pessoas só pensavam em uma coisa: sair dali. Enquanto tudo isso acontecia a bordo, em terra firme, a história começava a sair do controle da companhia. Até então, a versão oficial falava de uma falha elétrica e de incômodos para os passageiros. Um incidente técnico grave, mas controlado. Essa narrativa se sustentou apenas até que os próprios passageiros encontraram uma forma de se comunicar com o exterior. Quando um cruzeiro próximo se aproximou para prestar apoio logístico, alguns celulares conseguiram captar sinal Wi-Fi. Bastaram alguns minutos. Mensagens, fotos e vídeos começaram a sair do navio, e uma expressão começou a se repetir em todos eles: águas negras. Assim que essa expressão chegou às redações, o tom mudou por completo. Os meios de comunicação entenderam que não se tratava de um simples atraso, mas de uma crise sanitária em pleno mar. As imagens gravadas pelos passageiros começaram a ser exibidas na televisão. Corredores inundados, pessoas caminhando entre resíduos, cabines inutilizáveis. O Carnival Triumph passou de um cruzeiro avariado a um escândalo nacional. Enquanto isso, o reboque seguia lento, irregular e exaustivo.
Por dentro, a sensação era de humilhação absoluta. Um navio projetado para navegar de forma autônoma estava sendo arrastado como uma estrutura inerte. Cada vibração continuava provocando pequenos transbordamentos. Cada hora acrescentava cansaço físico e desgaste mental. Muitos passageiros declararam depois que esse último trecho foi o pior de toda a viagem. Não porque o cheiro fosse mais intenso, mas porque já não havia energia emocional para suportar. O cansaço acumulado fazia qualquer estímulo se tornar insuportável. Quando finalmente o Carnival Triumph chegou ao porto de Mobile, no Alabama, a cena foi impactante. Helicópteros sobrevoando o convés, câmeras alinhadas no cais, jornalistas de todo o país esperando. Os passageiros começaram a desembarcar um a um, exaustos, desidratados e com as roupas impregnadas de odores que não se esquecem facilmente. Alguns se ajoelharam ao pisar em terra firme. Não foi um gesto teatral, foi alívio puro. A tripulação foi a última a abandonar o navio. Pessoas que não haviam sido contratadas para gerir uma catástrofe sanitária, mas que ficaram até o fim limpando, ajudando e contendo uma situação que os superou desde o primeiro momento. A partir daí, começou outra fase da história, a das consequências. A Carnival teve de enfrentar uma onda de críticas públicas. A empresa ofereceu compensações financeiras, reembolsos parciais e créditos para cruzeiros futuros. Mas, para muitos passageiros, isso não foi suficiente. Alguns afirmaram que nunca mais viajariam com a Carnival. Outros disseram que nunca mais subiriam em um cruzeiro na vida. A confiança, uma vez perdida, não se recupera com facilidade. Em paralelo, advogados começaram a analisar os contratos. E aí surgiu uma realidade incômoda. Os bilhetes de cruzeiro não garantem conforto, não garantem condições sanitárias ideais, nem sequer garantem que a viagem ocorra como previsto. Eles garantem transporte marítimo na medida do possível. Do ponto de vista legal, a Carnival estava protegida. As ações coletivas não avançaram como muitos passageiros esperavam, e a maioria dos casos terminou em acordos extrajudiciais. A responsabilidade moral foi muito maior do que a responsabilidade legal. O navio passou por uma limpeza massiva. Partes inteiras do sistema sanitário foram desmontadas. Realizou-se uma desinfecção profunda de todos os convéses e foram feitas reparações elétricas completas. A conta foi milionária. Pouco depois, a companhia tomou uma decisão simbólica, mas reveladora. O nome Carnival Triumph deixou de existir. O navio foi rebatizado como Carnival Sunrise, uma mudança de identidade destinada a enterrar um episódio que se tornara inseparável de sua história. Mas a indústria não esqueceu. O caso do Carnival Triumph passou a ser estudado como exemplo de falha sistêmica, não pelo incêndio em si, que é um risco conhecido em qualquer navio, mas pela cadeia de consequências que ninguém conseguiu deter a tempo. Protocolos foram revistos, planos de contingência foram repensados e deu-se mais ênfase à gestão sanitária em situações de perda prolongada de energia, não para evitar incêndios, mas para gerir melhor o que acontece depois, porque o verdadeiro problema não foi o fogo, foi a dependência absoluta de sistemas invisíveis. Esse caso demonstra algo inquietante. O nosso conforto moderno se sustenta em infraestruturas extremamente complexas, que damos como certas. Enquanto funcionam, não pensamos nelas. Quando falham, tudo colapsa. Um cruzeiro de luxo parece uma fortaleza tecnológica, mas na realidade é um equilíbrio delicado. Ele funciona enquanto tudo funciona. Quando um único elemento crítico falha, a margem de erro é mínima. Em terra firme, uma falha grave gera incômodo. No mar, gera isolamento. Não há ajuda imediata, não há infraestruturas externas e não há saída rápida. Apenas milhares de pessoas compartilhando um espaço fechado, dependentes de sistemas que já não respondem. Este caso não trata apenas de fezes, trata de fragilidade, de como até as estruturas mais sofisticadas podem ruir por um único ponto fraco, e de como o luxo, quando depende da engenharia, desaparece no instante em que a engenharia falha. Da próxima vez que você vir um cruzeiro atracado em um porto brilhante e silencioso, pense em tudo o que acontece sob seus convéses, nos cabos, nas bombas e nos tanques que nunca aparecem nas fotos, porque enquanto a eletricidade flui, tudo parece perfeito. Quando ela se apaga, até o paraíso pode se transformar em um inferno flutuante.